Olá, olá, para todo mundo que está entrando aí. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Linda Pareto, um professor de história e um historiador num Brasil que tem um tenso, violento, virulento passado pela frente. E tenho a alegria de receber vocês aqui essa semana para as nossas jornadas, debates sobre a tragédia política, social, cultural, ambiental do Rio Grande do Sul, que no fim das contas diz respeito a todo o Brasil e, por que não, a todo o planeta, já que a gente vem discutindo aqui numa grande escala, digamos assim, aquilo que é o antropoceno, né, essa época geológica da ação humana, modificando a natureza a seu próprio favor, mas também, ao fim e ao cabo, destruindo de tal forma essa natureza, sobretudo a partir do capitalismo, que põe em xeque toda a vida das espécies do planeta e também a sua própria condição humana. Mudará a história da condição humana para sempre? A catástrofe ambiental que nos espreita e que jogou um estado inteiro dentro do mar? Ou seja, senhoras e senhores, estamos aqui essa semana para exatamente debater essas questões com grandes nomes que estão, como eu disse nos dias anteriores, na linha de frente daquilo que é o enfrentamento trágico, dificílimo, muito triste, mas ao mesmo tempo muito corajoso da gente, brava gente do Rio Grande, que resiste e que luta para reconstruir as suas vidas. Portanto, senhoras, senhores, jovens do Brasil, vamos curtir, compartilhar, fazer viajar aqui os debates do ICL sobre a grande questão do Brasil no momento e, no fim das contas, a grande questão do planeta. Tá aí, né, Ailton Krenak, agora imortal, para dizer isso para a gente, Schopenhauer e todas as grandes figuras que precisam, né, afirmar o tempo todo que a epistemologia, digamos assim, ou a própria ontologia do Ocidente é genocida, é suicidária e está levando a gente ao abismo. Por isso, para continuar aqui em alto e grande estilo os nossos debates, eu tenho a alegria de apresentar a vocês duas grandes ativistas, professoras, enfim, mulheres que estão ali debatendo nas suas respectivas áreas também essas questões. Uma delas é a Mariana Félix e a outra a Adriana Amaral. Sejam muito bem-vindas. É uma alegria receber vocês aqui no ICL para fazermos esses debates. Eu vou aqui, antes de vocês darem o salve inicial, ler para o nosso grande público, por suposto, né, a formação de vocês aqui, né, um debate acadêmico. Acadêmico, mas nada sisudo para o nosso grande público perceber que é preciso ir além dos muros da universidade, mas contando com o conhecimento universitário. A Mariana Félix, que vocês estão vendo aí, é vice-coordenadora do Fórum Municipal de Mulheres de Porto Alegre, pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de ciência política, é militante antirracista, é bacharel em relações internacionais e doutorando em ciência política também. E a nossa cara Adriana Amaral, que também aí está, para vocês verem e ouvirem, é professora de pós-graduação em comunicação da Universidade Paulista, pesquisadora CNPq, doutora em comunicação pela PUC do Rio Grande do Sul e Porto Alegrense da Zona Sul. Portanto, como vocês estão vendo, são sempre pessoas, mulheres, homens, enfim, seres humanos que são do Rio Grande do Sul e mesmo que eventualmente não estejam lá no momento, também falam a partir desse lugar. Então, começando pela nossa cara Mariana Félix, vamos para o debate. Então, boa tarde a todos, todas e todas. Primeiramente, queria agradecer ao ICL pelo convite, né? Sempre bom a gente poder fazer um bom debate político, né? Que é um debate político para mudar a sociedade, né? Para mudar a realidade que a gente vive, mas também, né, dizer o quanto que esse momento que a gente vive, ele é catastrófico, nos deixa extremamente nervosos, né, e sensíveis com tudo que a gente vem acompanhando, com tudo que a gente vem fazendo nesse momento catastrófico aqui no estado do Rio Grande do Sul, né, então também falo desse lugar de preocupação, mas também bastante feliz de poder aqui dialogar um pouquinho com vocês, né, e pensar, né, como que deve ser essa reconstrução, não só do Rio Grande do Sul, né, mas a reconstrução do Brasil, e como pensar um novo mundo, né, eu falando aqui como internacionalista, pensar um novo mundo não separando o local do global, né, mas entendendo que são projetos que andam conjuntamente, né, assim como a questão climática,
não dá para pensar em como mudar a sociedade secundarizando questões de clima, né? Secundarizando questão de meio ambiente, secundarizando questão de gênero, de raça. Quantas vezes nós falamos, né, que não dá para falar sobre revolução ignorando as questões de raça e de gênero, porque as de classe sempre foram colocadas, né, no debate progressista. Mas essas questões sempre ficaram de forma secundárias, né, e de acessório. E agora, mais do que nunca, nós precisamos dizer que também a questão do meio ambiente não vai poder ficar mais de forma secundária, né, nem por nenhum setor, nem acadêmico, nem político, né, nem ativista. Então, agradeço imensamente aí o espaço de fala, não chego aqui sozinha, inclusive queria agradecer a todos os meus amigos que estão aqui assistindo essa live, né, e desejando que nós tenhamos um bom debate aqui produtivo. Cumprimento também a Adriana, é um prazer estar aqui contigo e te conhecer agora. Maravilha. Inclusive mando aqui meu abraço de solidariedade a todos os seus amigos, amigas que estão aí com você vivendo isso. E eu estava falando para uma das nossas designers educacionais aqui do ICL, a Bianca. Ela é gaúcha, né? Ela mora, acho que ela está em Santa Catarina, mas ela é gaúcha de origem e ela estava muito tensa, chorou muito ouvindo as entrevistas anteriores. E aí eu falei para ela, pois é, eu também ali mediando me dei conta, mesmo que eu esteja ligado à questão, pensando como historiador, pensando o Brasil, mas de como o drama é profundo, né? Ouvindo a Manu dizendo, por exemplo, o quanto a gente está, no fim das contas, no Sudeste, alheio a essas discussões. Então, meu grande abraço para todo mundo que está aí acompanhando a gente do Rio Grande do Sul, nossos alunos e alunas, inclusive, um beijo para vocês no coração e força, né? E coragem que vocês sempre tiveram. Adriana, é com você. Bom, então eu queria agradecer aí o convite também do ICL, né? É muito bom a gente ter esse espaço, apesar desse tema, né? Também sou uma pessoa que, apesar de todo essa tragédia, enfim, tudo isso que já estava anunciado, né? Diríamos assim, há um bom tempo, eu estou muito feliz de poder estar aqui conversando com todo mundo, embora eu esteja fora do Rio Grande do Sul há 2 anos, né? Então, estou aqui em São Paulo, mas fiquei o tempo inteiro extremamente conectada, porque minha família está aí, meus amigos estão aí, tenho ex-alunos que perderam tudo, então, para mim, foram semanas muito tensas, difíceis, e para quem está longe, também é difícil, porque a gente está acompanhando, e a vida aqui, né, em São Paulo estava continuando de outro jeito, então acaba sendo até uma espécie de contradição, né? Esses momentos que a gente sente a questão de alteridade mesmo também muito forte, né? E concordo com a Mariana, é um prazer, né, de estar aqui também. Eu acho que essas questões interseccionais de todos esses marcadores, eles são muito importantes nessa discussão toda, né? Então, eu acho que a gente está trazer, então, alguns desses apontamentos, né? A questão ambiental, a questão, né, do feminismo, a questão das mulheres, né, a questão racial, todas elas importam, até a questão geográfica também. Então, enfim, são vários marcadores, para além do marcador de classe, que sempre foi uma discussão importante, né, já colocada aí no meio progressista. E eu acredito, então, que esse acontecimento, né, horrível, né, a gente possa também pensar em algumas tentativas de soluções, né, porque eu acredito que a gente ainda precisa manter um certo otimismo, porque ser pessimista é uma coisa muito do norte global. Eu acho que a gente precisa dessa força otimista para tentar uma reconstrução do que ainda é possível. Então, eu acho que não podemos nos dar ao luxo de não ser propositivos nesse sentido. Totalmente, Adriana, concordo. Geralmente a gente estava conversando com um camarada que inclusive eu vou entrevistar, o Lourenço Cardoso, né, lendo o livro dele sobre essa epistemologia do norte global, né, que põe certos lugares que não funcionam para nós, uma sociedade profundamente escravocrata, uma sociedade indígena, né, uma sociedade que é cuidada nos seus variados âmbitos por mulheres, né. Até essa é a minha questão para vocês duas, começando pela Mariana. Mariana, você está no Fórum de Mulheres e é uma mulher negra brasileira, conhece a realidade profunda, né, da história das mulheres.
que envolve o pós-abolição e os trabalhos de cuidado que continuaram, né, com as mulheres pretas, brasileiras e pardas. Como que, desde os principais acontecimentos, né, no começo de maio, tem sido isso em relação à cobertura até da própria mídia em relação às mulheres, todas as acusações ou as constatações dos abusos de sempre, e ao mesmo tempo vocês sempre na linha de frente. Como tem sido isso até no próprio debate local? Bom, acho que a primeira questão a ser colocado, né, Pareto, é que nós mulheres, nós sempre estivemos na linha de frente da luta política e continuamos na linha de frente da luta política agora, né? Então não seria diferente, assim. É óbvio que, mesmo em momentos de crise, né, de crise climática, né, as desigualdades de gênero, de raça, elas continuam ali cotidianamente. Então, quando explodiu aqui a questão das enchentes no Rio Grande do Sul, a primeira questão que nós pensamos era, nossa, nós precisamos de um abrigo para colocar as pessoas, né? Inclusive, eu atuei ali no Sarandi, era umas 6 horas da manhã, a gente ficou sabendo que a água estava subindo, então conseguimos uma escola, fomos pedindo para as pessoas evacuarem, saírem das suas residências e irem para essa escola, que era um local seguro, e botamos todo mundo lá dentro, né? Independente, sem pensar em outros marcadores, nós colocamos todo mundo junto. E óbvio que depois, né, a gente percebeu que era necessário ter outros abrigos, inclusive para mulheres mães, para grávidas, porque é necessário ter outros tipos de cuidados, né, quando a gente fala sobre mulheres grávidas, né, outras condições. Então, nós, mesmo nesses momentos de crise, teve abrigos que tinham 600 pessoas. Então, imagina você colocar mulheres com 600 pessoas, com muitos homens, né, juntamente, assim, né? Então, essas questões de gênero, elas sempre estiveram colocadas e elas também explodiram, né? E aí o nosso olhar também começou, bom, precisamos ajeitar as coisas, né, para que as mulheres elas consigam não só ter um lugar para ficar, mas também ter um lugar seguro para ficar, né? Então, acho que esse também, assim, é um ponto, né? Agora mesmo eu faço parte do Multiplicidade também, que é um movimento social em que a gente já atuava com cozinhas comunitárias em diferentes bairros aqui de Porto Alegre. Quando explodiu, né, as enchentes, a gente começou a tratar diretamente as vítimas das enchentes, né, as pessoas desalojadas. Então, a gente já realizava esse trabalho, nós montamos, hoje nós temos também um abrigo de mulheres para mulheres e grávidas, né, nessa perspectiva de cuidado com as mulheres, e é isso, assim, a violência de gênero, ela continua e ela é muito forte, né, a gente teve aí casos de não só de gênero, mas também de LGBTfobia, né, com companheiros nossos, de violências fortes, pessoas que estavam como voluntárias, mas a gente sabe que o racismo, né, a LGBTfobia, o machismo, ele não dorme, né, ele é todo dia. Então, ter esse cuidado também foi um fator que a gente precisou ter. E aí, ter uma prefeitura que não chega para colocar pessoas técnicas, como, por exemplo, assistente social, para cuidar dessas dinâmicas, né? A gente tem caso de mulheres, companheiras nossas migrantes, que sofreram xenofobia dentro dos abrigos, né? Que era de madrugada, estavam pedindo socorro para serem colocadas em outro lugar, porque estavam com medo, porque estavam sofrendo opressões que muitas vezes nem sabiam que eram opressões pela sua nacionalidade, né? Mas que a gente que entende um pouco melhor consegue entender que era. Né? A gente tem caso, por exemplo, eu fui visitar uma comunidade indígena e fiquei sabendo que numa comunidade indígena de Caingangue também tinha Guarani junto, porque o povo Guarani foi expulso de um abrigo. Né? As pessoas não quiseram que o povo Guarani estivesse nesse abrigo. Né? Ou seja, não só tem um racismo também instaurado, né, nesses lugares, como também muitas vezes são lugares que não compreendem as particularidades dos grupos que são necessários. Né? Então, todas essas complexidades é o que a gente vivencia aqui nesse momento no Rio Grande do Sul. Entendi, Mariana. No fim das contas, há uma guerra constante muito anterior, né, que é a guerra do racismo, da xenofobia, da misoginia, e que só são potencializados, catalisados pela catástrofe, né? São a própria catástrofe, né, potencializadas pela nova, ou não tão nova assim, catástrofe. Né? Adriana, você que é alguém da comunicação, né?
e sendo gaúcha, mas estando em São Paulo há 2 anos e vendo toda essa circulação de informações, o que te pareceu, assim, um tanto errôneo nessa cobertura midiática Isso, local? eu queria falar um pouco sobre isso, né, justamente que a questão da desinformação, ela ficou ainda mais forte, né? A gente já vem vivenciando as questões relacionadas à desinformação há um bom tempo, aí no âmbito político, no âmbito social, no âmbito cultural, no âmbito da saúde, mas com essa catástrofe a coisa ficou ainda mais, tomou um outro rumo ainda mais nefasto, diríamos assim. Então, por um lado, a gente tem essa circulação de informação, né, por WhatsApp, Telegram, enfim, que vem das próprias pessoas e que tem também um investimento financeiro da extrema-direita, né, que coloca, né, nessas fake news e nesses processos desinformativos. E, por outro lado, a gente tem uma mídia tradicional, né, cobertura jornalística, especificamente a cobertura regional no Rio Grande do Sul, de alguns veículos, sobretudo a RBS, que tem uma vinculação muito forte com esses grupos, e que simplesmente não fala sobre a atuação do governo do estado, não fala sobre a atuação do prefeito, não faz crítica, passa pano ou apaga de certa forma, né? Teve uma entrevista aí, acho que há uns 2 dias, e que a jornalista simplesmente disse que ninguém tinha falado sobre questões ecológicas, não se falava sobre isso, sendo que isso foi pauta da última eleição, a questão das enchentes, e muito antes disso a gente teve Eco 92, o Rio Grande do Sul tem uma tradição de ter tido, né, o Lutzenberger, outros ativistas da ecologia, então esse apagamento histórico eu também acho que ele faz tão mal quanto essa questão da desinformação, né? E acredito que muitos desses discursos que circulam nessa mídia mais hegemônica acabam sendo discursos neoliberais, enfim, discursos que acabam não sendo coerentes, né, com os acontecimentos e gerando ainda mais problemas porque eles não trazem críticas, né, à situação de forma mais estrutural, e sim fica muito numa coisa, não, as chuvas, se a gente analisar as próprias manchetes aí, né, sempre assim, Porto Alegre não trocou as bombas. Não, mas quem não trocou as bombas, né? O prefeito é responsável por isso. Então, assim, aí a gente acaba vivenciando, parece uma narrativa genérica, e daí que acaba focando em algumas pessoas especificamente, não em outras, né? E ainda falando sobre essas questões, né, mais midiáticas também, eu acho importante essa questão de algumas lideranças, né, desse papel que teve dos influenciadores, de alguns deles tentando se apropriar, né, da discussão do que estava acontecendo, e aí utilizando, né, as suas redes, por um lado, para trazer ajuda, mas alguns também criando desinformação. Então, acho que esse papel dos influenciadores é cada vez mais crescente. E, por outro lado, também a gente viu, né, para falar de coisas positivas, algumas lideranças que estão conseguindo articular, né? Eu queria citar principalmente o papel do Matheus Gomes, que eu acho que tem sido central, a Laura Cito, todo o pessoal da bancada negra no Rio Grande do Sul, que eu vejo que tem trabalhado intensamente, né, nas redes, tentando desmentir essas desinformações e mostrando, e estando lá na rua mesmo, mostrando o que está rolando, né? Ao contrário de alguns outros aí que só se utilizam de uma narrativa para poder ganhar like, enfim, que a gente sabe como que funciona essa questão das plataformas. Perfeito, Adriana. Você falava do sujeito indeterminado, né? Porto Alegre não trocou as bombas, o prefeito não trocou, o governador não trocou, né? Quem é da semiótica e conhece profundamente a gramática, a sintaxe da língua, fica indignado, né? Indignada. Tem toda a razão. Eu estava vendo, acho que ontem, anteontem, mas isso apareceu há um mês atrás e voltou a aparecer, acho que o Breno Altman publicou também no Insta dele,
um vídeo do Fidel Castro, na Eco 92, no Rio de Janeiro, endereçando a fala dele ao Collor e às autoridades que estavam ali na Eco 92, e ele faz um discurso que claro, premonitório, porque ele conhecia profundamente a origem da desigualdade daquilo que é a história do capitalismo, né? Eu acho que, ao fim e ao cabo, quando a grande imprensa vai tratar da questão, mesmo que um ou outro seja ali mais humanizado, eles nunca vão na raiz do problema, né? Você não tem essa impressão, Mariana? Você que está aí na linha de frente dos movimentos sociais, com as mulheres, o que, por exemplo, o governo do estado e o governo da prefeitura do Melo estão fazendo em relação a esse contato, essa comunicação, como a Adriana falou, com os movimentos sociais? Eles estão atuando ou estão dificultando? Não, Pareto, não estão atuando, né? Os movimentos sociais que aí foram responsáveis por salvar a vida das pessoas, que era um papel da prefeitura fazer isso, né? Que era um papel do governo Melo, que era um papel do governo Leite fazer. Os movimentos sociais que estão segurando as pontas, né? E não estão sendo ouvidos, né, pelo poder público. A gente sabe que no dia 29 de abril, né, o Metosul já tinha avisado que o mês de maio seria de chuvas extremas. Infelizmente, a prefeitura não fez nenhum protocolo de emergência, né, não avisou as pessoas sobre sair das suas áreas de risco, não avisou as pessoas para se preparar. Então, o que a gente vive é uma tragédia anunciada, né? Porque já estava na ordem do dia, né? E os movimentos sociais que têm segurado, não só esse momento, mas também que há muito tempo têm dito, né, o quanto que a pauta ambiental deveria ser central no poder público, né? O quanto que a gente precisa ter um outro tipo de gestão pública, que não seja uma gestão pública pautada em cima do neoliberalismo, né? Pautada em cima do lucro e da mercadoria como mais importante do que a vida das pessoas, né? Porto Alegre já foi uma cidade que foi considerada um dos melhores lugares para se viver, né? A gente é a cidade do orçamento participativo, nós somos a cidade do Fórum Mundial, né? A Adriana, que vem da comunicação, né? O Fórum Social Mundial é algo que todo mundo conhece, né? Mundialmente, e agora o que a gente vive aqui é uma cidade devastada, né? As pessoas estão cansadas, é um sentimento de não poder fazer nada, porque o tempo todo nós não somos ouvidos, né? O tempo todo nós estamos ali tentando falar sobre um outro projeto, construir um outro projeto para essa cidade, também para esse estado, mas infelizmente o que nós temos é que nós vamos completar 20 anos de governos neoliberais do nosso estado. Então, pensa, né, na nossa cidade, em Porto Alegre, desculpa. Então, assim, o que a gente vive é uma situação dramática mesmo, né? Inclusive, a gente tinha um orçamento de 50 mil só para a Defesa Civil, que era um projeto, né, depois da tragédia do Vale do Taquari, em 2023, imagina, só 50 mil para a Defesa Civil, né? Agora eles dizem que são outros valores, milhões de valores, mas a gente sabe o quanto que eles estavam propondo para a Defesa Civil, né? A gente sabe o quanto que houve uma flexibilização das políticas ambientais, que começou lá no desgoverno do Bolsonaro, né, e que não é à toa que nos aflige hoje, porque é o mesmo projeto, né? É um projeto neoliberal de Estado, é um projeto ideológico que defende o Estado mínimo, né, que tenta o tempo todo falar que o Estado não é importante, né? O tempo todo ter um discurso antipolítica, o tempo todo ter um discurso de que as empresas devem importar mais do que, né, ter um aparelho estatal aí forte que possa dar conta de salvar a vida das pessoas, né? Exatamente, eu fico, imaginando aqui, você falou 20 anos seguidos de governos neoliberais no Sul, né, no Rio Grande do Sul e em boa parte do Brasil, incluindo, né, o desgoverno alucinante de Jair Messias. São Paulo tá nesse negócio desde a década de 80, gente. Eu fico pensando, por que não explode numa rebelião popular? Ela explode, é que uma polícia militarizada sufoca, né? E acho que também a coisa só não degringola de vez, porque essa concentração de renda que é tão brutal e o discurso neoliberal do Estado paulista bandeirante é tão forte e tão entranhado nas pessoas aqui que trabalham, que imigraram, porque são imigrantes que trabalham aqui, né? São mulheres e homens que vêm do Nordeste, que vêm de Minas, que vêm do Sul também, que vêm do Norte, etc. Que as pessoas acreditam nesse discurso, né? E aí, como aqui a concentração de renda é muito grande, o poder e a grana estão aqui, como estão em Nova York, como estão em Londres, como estão em Pequim, sei lá, as pessoas têm a impressão de que é mais fácil ascender,
Mas vai olhar as massas que limpam, que trabalham, que põem a mão no lodo, são pretos e pardos, e mulheres, né? Adriana, você que é da comunicação, como desmontar a ordem do discurso neoliberal, né? Como você está dando aula ali de comunicação, de semiótica para os seus alunos e alunas, o que você fala para eles? Olha, é bem complexo isso, mas eu acho que é difícil, né? Esse desmonte que a gente está vendo, né, da questão do Estado é absurdo. Então, eu acredito que é muito complicado essa desconstrução, né? Porque é tão forte. Esses dias eu fui, só para trazer um exemplo, né? Falando aqui em São Paulo, eu fui numa consulta ali, né, na fisioterapia e tal, e a pessoa assim, não, mas isso aconteceu lá no estado do Rio Grande do Sul porque tem muitos funcionários públicos que pegam o dinheiro e aí não sobrou dinheiro para resolver a questão das chuvas. Eu não, né? Tentei, assim, com toda a minha calma, assim, respirar fundo e dizer, olha, não é exatamente isso, os funcionários públicos é quem estão segurando a onda lá. A Adriana congelou aqui, ó. Mariana, enquanto a Adriana volta aqui na conexão, e aí, você dizia que, mas assim, como assim tanto o Melo quanto o Leite não estão disponibilizando o seu staff para efetivamente, nesse momento que usam inclusive o discurso de solidariedade, de fato estarem ali para os movimentos sociais, né? O braço do Estado. Então não está. Sim. Não está. E, obviamente, né, Pareto, que a solidariedade numa tragédia que essas gerações que estão aí nunca viram, obviamente que teria, né? Mas o que falta é um setor técnico, né? As pessoas estão tocando abrigo, estão tocando doações, inclusive fazendo distribuição de alimentos. Alguns alimentos, eles estão vindo estragados, né? A gente já recebeu aí denúncias de que alguns alimentos foram entregues para as pessoas e não estava fresca, né? Então, tu imagina, se tivesse aí um corpo do Estado, né? Se tivesse aí um corpo da prefeitura ativo, a gente poderia ter entregado algo técnico para as pessoas, né? E de boa qualidade. Porque, bom, a gente vai lá, faz o que tem que fazer, mas ninguém entende muito bem também, né, dos cuidados que tem que ter, né? A gente tem esse cuidado porque já tem esse olhar do ativismo, mas eu sei de vários outros abrigos que as pessoas nunca fizeram isso antes, né? Então, se tivesse essa solidariedade, né, esse papel público da prefeitura, a gente conseguiria ter entregado um trabalho, de fato, né, que garantisse aí assistência das pessoas, né, com segurança e com qualidade. Exatamente. Adriana, você estava no meio do raciocínio quando deu a congeladinha? Pode retomar, minha querida, por favor. Desculpa, caiu aqui. É um clássico Não, do então, ao vivo, né? faz parte, aqui a internet hoje, não sei porque não está muito boa, assim. Eu queria comentar, né, voltando um pouquinho nisso que a Mariana está trazendo, né, também, porque eu acompanho muito de perto e faço parte de alguns coletivos, né, da causa animal já desde antes, né, e também foi nunca teve, né, o apoio público. Na verdade, esses movimentos sociais, eles nunca tiveram o apoio público. E agora isso ficou muito mais à vista, né, com essa crise. E também as pessoas estão fazendo as coisas, né, que era o pessoal que já era mobilizado em torno de determinados temas, né, das mulheres, dos animais, etc. Eu acompanho bastante a questão da causa animal especificamente, e vejo, assim, esse completo abandono disso, assim, não há políticas públicas em torno disso, e é uma crise, uma tragédia muito grande, e a prefeitura fica, não, mas não tem voluntários, né, não pensou em como pagar isso, como trazer questões mais técnicas, como ela falou, né, e o governo do estado também. Então é bastante complexa essa situação, eu diria que é uma situação bastante dramática, porque as pessoas estão esgotadas, estão cansadas, né? O voluntariado, ele é uma coisa para um momento específico, mas, né, é preciso que isso seja acolhido pelo Estado, né? O governo do Estado, a prefeitura, etc. Então, acredito que
Aí, voltando um pouco, né, na questão da comunicação que a gente estava tentando entender, que tire essa coisa de uma certa individualização, né? Eu acho que tem muito esse discurso, que é um discurso até perigoso, até que circula, né? Essa questão teve até uma hashtag Povo pelo Povo, a gente sabe de onde vem isso, né? Quem estudou minimamente algumas questões históricas, políticas, entende as relações, assim, de apagamento do próprio Estado, né? Então, não é que o povo pelo povo não se sustenta, isso é uma falácia. Então, eu acho que é esse tipo de cobertura que fica focando, o fulaninho que está fazendo resgates. Claro, é muito importante, legal que as pessoas se envolveram, mas o papel disso é um papel do Estado. Então, enquanto a mídia não coloca isso, né, e agora, enfim, que a gente tem aqui esses espaços, né, da internet, de certa forma, né, das plataformas, a gente precisa retomar essas discussões de uma coletividade, né, e não dessas individualizações. Né? Sabe o que eu lembrei, Adriana, você falando do povo pelo povo, ainda é o mesmo discurso, de fato, daqueles anos 90, né, que eu lembro mais, eu nasci na década de 80, mas lembro mais dos anos 90. E tinha um quadro na TV que era Gente que Faz, lembra? Que era patrocinado por algum banco, além da poupança Bamerindos, eu tinha uma poupança Bamerindos. Isso, acho que era o Unibanco, se não me engano. Lembra? Aí falava, fulano é gente que faz. Aí sempre o indivíduo que muda a sua própria história, todo mundo esquece que tem estrutura, que é uma falácia acreditar no livre-arbítrio total, porque a gente faz as coisas na medida em que a gente consegue fazer diante das estruturas também, né? É mais ou menos por aí, né? Isso, e aí tem esse discurso, né, que acaba desembocando numa meritocracia, enfim, todo esse discurso faz parte, né? E aí é por isso que a gente vê esse papel desses indivíduos, né, que a gente chama dos influenciadores digitais, que é a minha área, né, que é essa questão da cultura digital, porque se apega, né, num discurso de individualização, de como aquelas pessoas conseguem mobilizar, e que aí não pensam nesse coletivo e nessas estruturas que estão montadas e que são as estruturas do Estado que deveriam, né, nesses casos específicos, serem acionadas, e que a gente está vendo aí no Rio Grande do Sul um completo abandono. E como a Mariana lembrou, né, eu vim dos anos 90, né, então nasci nos anos 70, fui jovem nos anos 90, participei de todos esses movimentos, estava lá no Fórum Social Mundial, enfim, era bem envolvida nessa época, então acredito que Porto Alegre já foi de um lugar, né, de bastante resistência, onde a gente implementou uma série de coisas e que passou, né, agora nesses últimos anos, por esses desgovernos aí que a gente está observando, né? E isso teve uma ação direta sobre a cidade em vários aspectos, também na questão da cultura, né, onde a gente está completamente abandonado, os profissionais, né, também lembrando a questão dos próprios trabalhadores que estão à deriva, muita gente sendo demitida, o pessoal que não consegue trabalhar. Eu tenho ex-alunos, né, que eu dei aula muitos anos no curso de produção fonográfica, gente que tinha estúdio e que perdeu tudo, o pessoal da área de artes gráficas, das editoras. Então, é todo um sistema muito complexo, né? E a cultura também acaba sendo a última nessa, como a gente já viu na pandemia, né? O que aconteceu e que agora, não sei como, né? O Rio Grande do Sul tem uma tradição muito forte na questão da literatura, né? Das editoras, a questão editorial, e assim, eu estou vendo toda semana agora ainda, né, meus amigos que são nessa área do livro, bibliotecas, tudo sendo perdido, né, o meu esposo mesmo, ele foi curador de 2 bibliotecas no Rio Grande do Sul, outras aqui em São Paulo também, que ele é da área da biblioteconomia, e está tudo perdido, acervo, enfim, como que isso vai ser equalizado, né? A Adriana aqui, ó. Como vai ser equalizado? Ô, Mariana, eu fiquei pensando aqui no que a Adriana estava falando, e você que é cientista política e tal, sabe bem disso, o grau, né, as camadas de contradição que estão colocadas para os influencers, né? O caso do Felipe Neto, fazendo um trabalho magnífico, né? Combatendo a desinformação,
usando a influência dele e a grana dele, né, para comprar os purificadores, colocando a cara ali para bater e tal, mas enfim, ao mesmo tempo é muito louco como, no fim das contas, né, fica na mão do indivíduo, né? Isso é assustador na modernidade, porque, né, vem de uma, digamos, tradição filosófica que a gente bem sabe, mas enfim, é inadmissível, né? Eu fico imaginando que, nesse caso, né, que a água volta a subir, que as pessoas estão, como a Adriana falou, desempregadas porque, enfim, falta o incentivo do dinheiro do Estado, na prefeitura, no governo do Estado, vem bastante grana do governo federal, mas aí trava. Eu fico pensando tanto numa comuna popular que simplesmente tinha que destituir esses governos, o governo municipal e estadual, e administrar ela própria essas verbas. Quer dizer, como numa comuna de Paris, como num quilombo dos Palmares, como, sei lá, né, em que se tabele os preços dos pães, dos alimentos mais básicos, em que se puna exemplarmente aqueles que estão usando da tragédia alheia para abusar, por exemplo, das mulheres, sabe? Que se de fato se constituísse em rebeldia e insurreição uma comuna popular de Porto Alegre e Rio Grande para, enfim, fico aqui sonhando com uma insurreição, porque, né, depender das caras de pau dessas figuras ali do governo municipal e estadual, fazendo carinha feia na hora que o evento do governo federal vai anunciar as verbas, é um negócio inacreditável, né? Como é que você vê isso, Mariana? Não, total, Pareto, assim, né? Eu acho que também, só voltando uma questão ali da comunicação, o quanto que hoje também a gente tem uma comunicação que se pauta pela necropolítica, né? Que pega os casos que aconteceram de pessoas desalojadas aqui no Rio Grande do Sul, muito mais drásticos, né? Não no sentido de que eles não ocorreram, mas no sentido também que existem outras questões que também estão acontecendo, e que não está sendo não tem cobertura, né? Que não estão sendo divulgadas. Então, né? A gente tem uma mídia também que escolhe casos ali de sangria, né? Para vender a pauta, né? E que muitas vezes se alimenta a partir, né? Do sofrimento dessas pessoas, né? Para vender o que está acontecendo aqui. E aí eu fico pensando, Adriana, até que ponto isso é algo que nos ajuda, né, a reconstruir o Estado? Até que ponto isso é necessário? Né? O que a mídia deveria focar no sentido de nos ajudar aqui a construir o Estado, né, mas também de reconstruir aí o mundo a partir de outros valores, né, valores que respeitem a sustentabilidade e que respeitem o clima. E aí, com o que tu estava falando, Pareto, né, eu fico pensando como, por exemplo, a gente tem uma prefeitura que ela é extremamente desorganizada para tudo, né? É um sentimento exatamente de abandono. Por exemplo, lá na Vila Dique, né, do Sarandi, né, as casas estão sendo destruídas, a prefeitura pouco dá tempo para as pessoas poderem retirar os seus objetos, também não dá segurança que as pessoas vão receber, né, um dinheiro para conseguir comprar uma nova residência. Então, a gente vê aí o quanto que a luta anticapitalista ela tem que voltar para o centro, né, do campo progressista. Né? Eu estava comentando com um amigo meu agora há pouco, né, o quanto que, às vezes, a gente acaba focando muito mais nas pautas emergenciais que chegam, e aí vai tocando politicamente, mas esquece do horizonte programático que nós precisamos ter na construção de outro mundo. E aí não dá para construir um mundo sustentável dialogando com o capitalismo. A gente precisa falar cada vez mais da luta anticapitalista. Porque sugerir que você precisa gastar mais, que você precisa ter um PIB cada vez maior, é sugerir que você vai ter cada vez mais um mundo poluído. Né? Mas para isso aí também entra outros debates que eu acho que é muito importante. A gente precisa popularizar a linguagem do que é reconstruir o Estado e sobre o que é reconstruir esse outro lugar. Né? Porque eu vejo também o quanto que, aí eu não sei se aqui é uma questão de Estado, né? Não quero falar como uma opinião de grupo, mas vejo também o quanto que a pauta ambientalista ela também é uma pauta muito voltada para o vanguardismo, né? Tipo, muito para os setores da classe média para cima. Por quê? Porque nós temos uma dificuldade de traduzir de como que vai ser esse mundo sustentável e esse outro valor a partir da periferia. Né, que tem uma outra dinâmica, né, que não vai ser um processo de cima para baixo, tem que ser um processo construído com as pessoas. Né? Então, a gente vive aqui no Estado e é algo que me agoniza, assim, né, de como explicar para as pessoas, né, que
o uso de agrotóxico, que o Brasil é um dos países que mais consome agrotóxico, precisa acabar, né? Quando você vê famílias que não têm uma diversidade de alimentos, né? Que é o mais importante na ordem do dia, você ter um arroz e feijão, né? Não importa de como que ele foi produzido, né? Então, como que você consegue traduzir isso e dizer, olha, a gente precisa ter comida na mesa, mas não é só isso. A gente tem direito de ter comida com qualidade, né? Ou como que a gente consegue dizer que é importante ter uma casa, né? Quando as pessoas muitas vezes não têm uma casa, né? Tipo, como é que você pode dizer, olha, é importante ter uma casa, mas é importante ter uma casa também num lugar seguro, né? Também é importante, não pode ser naturalizado que algumas pessoas possam morar do lado de um esgoto, que algumas pessoas possam morar onde não tem saneamento básico, né? Como é que a gente consegue traduzir isso para quem desfruta aí de poucos direitos, né? E aí é um debate que nós precisamos pensar, nós precisamos falar de um outro lugar, nós não podemos falar de uma epistemologia como a Adriana, como o Pareto vem colocando, que é uma epistemologia de fala ocidental, né? A gente precisa aí começar as coisas de baixo, assim, bem aos poucos, né, para construir coisas extremamente diferentes, assim. Tem muitas preocupações, né, de como que vai ser esse diálogo para as pessoas que mais sofrem nessa situação de catástrofe. E aí, Pareto, eu só queria, antes de te passar, né, falar o quanto que também falar dessa crise climática que a gente vivencia aqui no Estado, também é falar sobre diferentes mundos que existem nas cidades. Né? A gente não está falando só de um mundo, existem diversos mundos, né? Não é à toa que hoje, se você passar, por exemplo, no Moinhos, que é um bairro elitizado, quando a gente estava lá morrendo para cuidar de outras pessoas, para conseguir chegar à doação na casa das pessoas, eu fiquei coordenando as casas solidárias, porque nos abrigos a gente sabia que tinha comida, que tinha mantimento, que tinha água, até a água faltou aqui por um tempo, então a gente tinha pessoas que nem estavam bebendo água para poder disponibilizar, né, para quem não tinha, estava numa situação ainda mais complicada, né, mas enquanto nós estávamos lá dando a vida, né, para ajudar outras pessoas, o Moinhos aqui em Porto Alegre parecia que nada tinha acontecido. Então, assim, a gente vive em diferentes mundos, né? E aí eu acho que um tema fundamental também é do racismo ambiental, né? Que não é só uma ideia de como alguns territórios eles são mais afetados pelas emergências climáticas, mas também como é naturalizado que algumas pessoas podem viver numa condição muito precária, né? De saúde, muito precária de qualidade de vida. Né? E eu acho que esse é o debate que a gente precisa colocar, de qual lugar nós vamos falar e para quem nós vamos falar. Que é um projeto também que visa aí uma universalização de como tratar o meio ambiente, de como tratar uma vida sustentável, é algo que não vai adiantar se nós queremos falar sobre aqueles mais atingidos, que são pessoas negras hoje, né, e pobres aqui no Estado. Mariana, uma aula de ciência política, né? Esses dias, acho que na segunda-feira, eu mencionei a Carolina Maria, o próprio Tales também, né? Quando ela vai falar que ela está indo buscar água nas latas e as amigas ficam conversando na fila sobre política, no quarto de despejo, né? Que toda cidade brasileira, no fim das contas, sempre tem seu quarto de despejo, que é a favela, que é a periferia. E tá ali, né? Colocado nos anos 60, nos anos 50, com a Carolina Maria, o racismo ambiental que você está, né, dizendo. Quer dizer, nossas cidades, na verdade, vivem em guerra, são uma grande catástrofe nessa história da modernidade inteira, né? Então, aí você disse tudo, né? Quer dizer, o bairro estava lá praticamente intocado, porque ele já estava intocado antes, né? Sim. Pareto, para te ter uma ideia, né? Se você chegar aqui nos bairros que mais foram afetados, eu tenho trabalhado mais no Sarandi, assim, né? O Sarandi é um bairro, fala para o nosso público de fora do Rio Grande. Isso, é o bairro mais afetado pelas enchentes aqui, e fica na zona norte da cidade de Porto Alegre, tá? E assim, quando você chega nas ruas, você vê um monte de lixo, né? De todas as coisas que as pessoas tiraram da casa que não tem como reaproveitar nada. Ainda hoje, nesse instante está assim. Tá assim. Então, o que acontece? Né? Eles estão tirando, a prefeitura está tirando esse lixo e colocando lá num lugar chamado Porto Seco, tá? O Porto Seco tem pessoas que estão lá, tá? Que vivem lá, ou seja, eles estão largando lixo contaminado, não só lixo, mas lixo também contaminado, né? Perto de outras pessoas que estão lá. Então, assim, nada adianta
a gente seguir reproduzindo a lógica que faz com que outras pessoas estejam sempre em emergência climática. Porque a gente fala de emergência climática, mas a questão climática sempre esteve ali. Para as pessoas pobres, periféricas, sempre esteve ali. Né? A gente está falando de emergência climática que agora também começou a afetar a classe média. Né? Aqui em Porto Alegre, por exemplo, teve bairros ali da região central, ficou uma semana sem água, sem luz, aí começa a afetar, aí começa a entender, não, realmente as coisas estão ruins. Né? Mas aí é quando chega também nas classes mais abastadas. Então, é essa realidade que a gente fala, assim. E aí, por isso que eu acredito que a reconstrução do Estado precisa passar, né, sendo transversal, vendo toda essa desigualdade de como ela está estruturada, né, no nosso país e na nossa região. Se nós vamos tapar o sal com a peneira novamente, assim, arrumar algumas coisas, mas continuar aí reproduzindo esse sistema, que é um sistema já criado, né, para explorar, para massacrar povos, né, e territórios. Então, nós não podemos nos acostumar, e eu acho que, assim, aceitar, né, as coisas como elas são e como que elas são dadas como naturalizadas, né? É até difícil respirar, né? Quer dizer, a gente fica observando que, vamos chamar assim, de maneira demodê, meio marxistamente, mas o seu modo de produção, tal qual ele é há algum tempo, não para nesse instante, né? O que a gente vai fazer, né? É um negócio muito louco, né? A gente vive, estava falando, Adriana, para Mariana, sobre aquilo que você estuda, né? Que a gente está tão centrado no indivíduo, nesse show do eu, que envolve as redes, envolve os influencers, mesmo que vários deles estejam fazendo e delas trabalhos maravilhosos, né? Que a gente fica, tudo bem, é maravilhoso depender do Felipe Neto nessa fase progressista dele, mas a gente precisa ir muito além disso, né? Isso, e aí eu queria, por exemplo, comentar nessa questão do Porto Seco, que ela já é anterior, né, a essa questão do... Agora isso ficou mais latente, mas, por exemplo, assim, houve uma grande discussão, eu me lembro, porque é onde fica a questão do carnaval, né, mas, na verdade, antes o carnaval era na Cidade Baixa, né, que é uma região central de Porto Alegre. Então, esse racismo já foi escancarado quando eles tiraram o carnaval do centro e colocaram numa região que não tinha condições até naquele momento de receber isso, né? Porque, então, assim, achava que o carnaval atrapalhava, então teve um discurso também midiático em torno disso que é bem anterior, são alguns anos aí. E aí agora, né, quando eu vi isso, eu disse, nossa, voltou tudo isso de novo, agora eles fica repassando o problema. Aí, por outro lado, por exemplo, essas questões, né, mais voltadas à questão da comida, né, como a Mariana está falando, da própria sustentabilidade, que são complexas, mas tem ações que são possíveis. Por exemplo, quando eu morava em Porto Alegre, eu participava de um CSA, né, que é a Comunidade que Sustenta a Agricultura. E porque Porto Alegre tem uma região de plantação no entorno, enfim, de pequenas propriedades. Acho que essa questão do agro é uma questão central para a gente abordar esse problema da emergência climática, porque ele é um epicentro disso, né? E, então, assim, eu acho que começar por essas pequenas comunidades, e era uma coisa barata, acessível, eu recebia toda semana, só que é uma outra lógica, isso que a Mariana falou, eu não recebia toda semana o que eu queria receber, como a gente vai no supermercado, eu recebia o que era produzido naquela época por aquelas pessoas, né? E a gente tinha um grupo, tudo era... Ainda existe aí, né, alguns grupos assim, é que aqui em São Paulo eu ainda não localizei, mas aí em Porto Alegre eu participava muito, e aí chegava, a gente se dividia, né, então era tudo absolutamente coletivo, né, claro, tinha a questão da plantação, mas a chegada, a distribuição dos alimentos, enfim, tudo sem agrotóxico, né, eu fiquei vários anos assim, meus anos de pandemia até foi sem adoecer, porque eu estava também muito focada nessa questão, e não é uma questão, é uma questão ancestral, né, que os indígenas já trabalhavam assim, várias comunidades já trabalhavam assim, e isso não é pensado, né, só se fala no agro, na industrialização, né, toda essa questão que parece que
não é possível, né, ser de outra forma. E sim, a gente pode pensar em outros formatos disso, mas não há uma vontade política de que isso aconteça. Então, acho que esse é um problema. E essa própria questão, né, como a Mariana trouxe aí do Porto Seco e das casas das pessoas, né, até saiu aí algumas matérias, né, sobre os prédios que têm abandonados pela prefeitura, enfim, ontem mesmo, acho que foi ontem, enfim, essa semana estava tendo... a polícia estava tentando tirar as pessoas de uma ocupação, né, no meio de tudo isso. Então, são situações muito complexas e é difícil para as pessoas como isso não é mediatizado, é difícil para as pessoas entenderem que uma coisa está absolutamente ligada na outra, que é um ecossistema numa concepção maior mesmo, de que tudo está interligado. Por exemplo, a própria questão animal também é uma questão de saúde pública, né, da vacinação dos bichos, da castração, enfim, todos pequenos pontos que ligam todo esse ecossistema. E há soluções que são soluções, diríamos assim, de tecnologias sociais ancestrais que a gente pode partilhar e que não estão sendo pensadas e que por elas não serem discutidas, eu acho, então efetivamente fica em alguns grupos, né, mais elitizados, como a Mariana falou, elas não perpassam por um debate mediático disso, ou muito pouco, né? Alguns jornalismos mais independentes é que fazem isso, e que acaba a gente não tendo, a maioria das pessoas não tendo acesso a esse tipo de informação. É isso, né? Fico pensando, se a pandemia que botou a gente numa crise brutal, o mundo inteiro, bilhões de pessoas, tanta gente que a gente perdeu, próxima da gente, ou não tão próxima assim, mas a gente da Itália, quando estava no epicentro, depois ao resto do mundo e, sobretudo, o Brasil. Os States, então, naquele neoliberalismo estrutural da história deles, as pessoas morrendo em Manhattan, o governo Bolsonaro com essa gestão criminosa. Mas ali, naquele primeiro mês de pandemia, quando eu comecei a dar muita aula remota, pela primeira vez na vida, fiquei com palma da mão suando, assim, sempre adorei dar aula, mas jogar a gente para dar aulas remotas no mesmo tempo da hora real, digamos assim, na frente do computador, olhando para uma câmera em que ninguém olhava para mim, ou para nós, professores e professoras, vem, meu Deus do céu, se a pandemia não serve para a gente entender definitivamente que é para acabar com essa coisa do petróleo, que é para acabar com essa circulação bizarra dos aviões e desses bilionários com seus jatinhos, que é para acabar com essa iniquidade da fome, né? E de todo tipo de violência. Então, olha, a condição humana, eu vou falar uma coisa para vocês, eu sou um otimista, né? Por quê? Porque sou professor de história nesse país, quer dizer, então não dá nem para me acusar de pessimismo, como disse a Adriana, né? Muito bem, do norte global. O fato é inacreditável, né? Como a gente simplesmente não para o Titanic. Eu disse isso ontem, todo mundo usa essa comparação, mas esse grande navio arrogante, aristocrata, que foi tão bem retratado pelo filme de bilheteria impressionante lá do James Cameron com a Kate Winslet e com o DiCaprio. É aquilo, né? É luta de classes na veia, misoginia na veia, as pessoas se digladiando ali para ocupar espaços naquele navio compartimentado. Aquilo é o mundo, ou é a condição humana no capital, no mundo, né? Indo em direção ao iceberg, na sua arrogância, acelerando ainda mais para chegar em 2 semanas em Nova York. Quer dizer, o Titanic vai continuar sendo a grande metáfora, ou a grande alegoria, no fim das contas, da nossa miséria, né? E por falar em nossa miséria e nossa crise, deixa eu, antes de passar a palavra para vocês de novo aqui, muita gente está aqui, conhece profundamente o ICL, faz parte do nosso noticiário todos os dias, mas, gente, nesse momento grande de crise que foi 2020, na pandemia, foi quando surgiu o Instituto Conhecimento Liberta, e foi quando eu tive a oportunidade também de fazer parte desse time impressionante, em que Eduardo Moreira, Gessé Souza e companhia fundam o Instituto de Tudo para Todos, inclusive tentando desde sempre romper com esse monopólio midiático e educacional de poucos grupos.
E ali começamos com 12, 13 cursos, hoje já somos mais de 300 cursos livres praticamente, agora tem documentários, incluindo documentários fundamentais, originais ICL, sobre a Marielle Franco, sobre o sequestro da fé, que envolve parte do mundo neopentecostal e o capitalismo, né? Enfim, são cursos impressionantes, com qualidade, evidentemente, como diz o próprio Edu, de pós-graduação. Tenho a alegria de fazer parte desse grupo, vocês encontram bolsas de estudo, são mais de 30 mil bolsas, a um preço simbólico, que, ao fim e ao cabo, aposta e banca esse projeto aqui, esses debates livres e sem censura, porque não tem outro jeito, senão apostar numa comunidade que o faça. Então, vocês estão vendo todas as conquistas do Instituto Conhecimento Liberta, que, na verdade, são as conquistas dos nossos membros, alunos, alunas, gente que banca a causa. Já está mais do que comprovado que quem aposta no ICL aposta pela causa, né? E isso é impressionante. Então, tem aqui de curso da história das mulheres negras no Brasil, a aula magna da Janaína Teles falando sobre a ditadura, de Xandunker, todos os pilares do conhecimento. Conheçam o ICL, os links vão ficar aqui no chat para vocês conhecerem também. Apostem nessa causa. O pastor Henrique Vieira veio aqui num evento recentemente, maravilhoso. Ele é uma dessas figuras do cristianismo, né, que aposta nesse Jesus negro, afrocentrado, mas também do Oriente Médio, esse homem que lutou pelos outros até o fim, né? Ontem eu até dizia aqui que eu não acredito profundamente de que a história europeia do cristianismo vai conseguir nos tirar da nossa miséria, porque ela é uma história elitizada, branca, ligada à história da própria igreja no Vaticano, mesmo que o Francisco esteja lá, ele está lá diante de um cenário dificílimo, né, de gente muito ultraconservadora que não quer ver o circo pegar fogo para o lado da instituição milenar que tantas vezes oprimiu as pessoas. Mas tem exceções impressionantes, né, nesse cristianismo socialista, Frei Beto, que é nosso parceiro, o próprio Boff, que eu vi de perto e tem essa aura impressionante. Todos eles estão, inclusive, aqui no Instituto Conhecimento Liberta, nos nossos cursos, por isso, conheçam, venham, vocês vão adorar. Tem aqui de Noam Chomsky, a Marilena Chauí, Cornel West, na sua grande figura. Enfim, conheçam o Instituto Conhecimento Liberta. Esse é o recado de hoje para vocês. Tem clube de parcerias e assinaturas de clube de benefícios, e vamos nessa. Minhas queridas, para a gente encaminhar aqui para as nossas retas finais, mas não finais em definitivo, o que você, por exemplo, Mariana, tem feito e visto aí e que não se fala em nenhum lugar, e você tem esse espaço aqui, além, evidentemente, no espaço constante da sua luta, para dizer o que você diria para o povo do Rio Grande do Sul e para o povo do Brasil que nos ouve? Então, também entrando aqui numa dinâmica de pensar para o futuro, né? Eu acho que a Adriana trouxe muito bem aqui no início que a gente precisa não ser pessimista, mas apresentar aí condições para a construção, né, futura, né? Seja do que fazer engajadamente, né, para sairmos desse buraco que nós estamos nesse momento e que, sinceramente, acho que ainda estamos na primeira fase, né? A Manu falava sobre isso quando ela participou aqui, assim. E eu acho que a primeira questão é que o futuro é ancestral, né? Bem na linha lá do que o nosso querido Krenak nos disse, né, no seu livro, assim, né? O futuro não tem como nós não olharmos para trás para construir, né, o futuro. É preciso olhar para o passado como um horizonte de futuro, assim, né? E eu gosto muito quando ele fala que as cidades, né, no início, assim, do mundo, as cidades, elas sempre eram construídas à beira de rios, né? A forma com que elas seriam construídas sempre se dava a partir do formato dos rios, né? E agora o que a gente assiste é uma tentativa de controle desses rios, né? Então, não é à toa o que a gente está passando aqui, né? Não é à toa o que é o aquecimento global, não é à toa essa emergência climática, né? E não é culpa da natureza, né? A gente sempre tem uma lógica de pensar a cidade separada da natureza e sempre entender a natureza como um inimigo, né? Não como uma construção. Acho que o ser, o homem, né, branco, ocidental, heterossexual, como centro do mundo é um problema, sempre foi um problema, continua sendo um problema.
e porque existem outros seres, né? Sempre existiram outras questões muito importantes, né? Na realidade do mundo, assim. E a perspectiva indígena, eu acho que é muito o caminho, né? A perspectiva indígena, a perspectiva africana, elas são extremamente importantes, né? Porque pensa uma outra lógica de cidade, pensa uma outra lógica da natureza, né? Inclusive entende que a natureza é algo sagrado, né? Então, tudo que a gente entende do que se tem de mundo veio de uma concepção ocidental, então a gente precisa entender, problematizar para modificar, mas primeiro a gente precisa entender, né, como o nosso próprio espaço de fala, ele é um espaço de fala eurocêntrico, né? A Adriana é da academia, né? Eu também sou pesquisadora, e como a gente também se encontra num campo crítico da área de saber, né? Eu, por exemplo, estudo como a raça é uma categoria importante na ciência política. Então, imagina, né, entender a raça como uma categoria política, quando que a gente tem discursos de que a raça é importante, mas é importante na sociologia, né? Não é importante na ciência política, ou que existem outros temas que são mais importantes, que estudar partidos é mais importante, que estudar a questão de segurança internacional nas relações internacionais é mais importante do que estudar a questão racial ou desigualdades globais, né? Então, a gente está aí no movimento, já estamos aí há um longo tempo nesse movimento de tentar modificar o que está colocado, de tentar mudar a estrutura para construir, né, coisas para o presente e para o futuro, assim. Então, queria dizer que nós vamos reconstruir esse Estado, tenho muita tranquilidade sobre isso, porque eu sei a responsabilidade que os movimentos sociais estão tendo, né, na condução dessa crise. Eu sei o papel também que o governo federal está atuando dentro do nosso Estado. Queria aqui também saudar grandes referências minhas, que andam lado a lado comigo aqui no Estado, que é a Laura Cito, que já foi citada, que é a Juliana de Souza, que é uma outra liderança extremamente importante aqui, já comentei com o Pareto sobre isso, né, o quanto que é importante ouvi-la, porque é alguém que está na linha de frente cotidianamente, né, com as pessoas. E não existe lado bom, não, como diz o Krenak, não existe lado bom da pandemia, e também não vai existir lado bom da crise, né? Porque a gente não pode entender que para aprender a gente precisa passar pela dor, porque essa não é uma concepção, né, nossa, mas que se existe algum horizonte a partir do que a gente vivenciou, porque é isso, a gente sempre vivencia e tenta, né, trabalhar a partir da materialidade que a gente tem, né, é de que nós vamos precisar conduzir um processo político, conduzir uma política, seja acadêmica, uma política real, né, institucional, né, diferente do que está sendo colocado, né, porque o povo está cansado de uma gestão engessada, como é o governo Mello, está cansado, né, de um Estado cada vez mais desacelerado por um projeto neoliberal que acredita em uma concepção que não dá certo, que a gente já viu que não dá certo, né, porque a vida das pessoas não são preservadas, então a natureza não está sendo preservada, é tudo isso que a gente vivencia agora, né? Então o futuro é ancestral, o futuro ele é africano, o futuro é o que os movimentos sociais já vêm dizendo há muito tempo, né? Não há novidades, o que a gente precisa é que a gente seja ouvido, né? Porque é isso que acontece, né? As pessoas elas não são ouvidas e o que está sendo colocado não é um projeto que as pessoas querem, né? O que está sendo colocado aqui na cidade não é algo que a gente vem pautando nos fóruns das mulheres, né? Nos fóruns dos movimentos sociais. Se a gente olhar para qualquer um e participar, a gente vai entender que uma reforma agrária é importante, que uma reforma urbana é importante, né? E a gente não está desconectada, pelo contrário, né? Cada vez mais unida, né, que uma agricultura familiar é necessária, é importante, que precisa ter política pública emergencial, mas também política pública ambiental que não seja flexibilizada pelos nossos governos, que é isso que nós assistimos, né? E aí depois na hora não dá para dizer que o problema é a natureza, não tem nada a ver com isso, iria acontecer de qualquer forma. Não, a gente tem instrumentos para salvar a vida das pessoas, a gente precisa ter um governo, né, e ter uma estrutura de Estado comprometido com isso, assim. Mariana, você que pesquisa urbanismo, né, gênero urbanismo, é isso. Eu fico
assim, a minha área de pós também é História da Arquitetura e do Urbanismo, né? Então eu estudei a história da cidade de São Paulo até para conseguir viver aqui, né? Quando eu cheguei aqui, sendo criado no sul de Minas, eu tive aquela sensação, vai, Caetano Veloso. Tipo, nada entendi e ficava triste aqui. Olhava para o Rio Pinheiros, parecia petróleo. Olhava para o Rio Tietê, um cheiro terrível, tudo muito feio, um concretão, um rio que era lindo, de planície, que fazia várias curvas. Eu comecei a estudar a história de São Paulo e vi que era a cidade das águas, uma cidade cheia de rios e córregos, principalmente os dois grandes rios, né? Mas o Tamanduateí também desaguando no Tietê, vindo lá da região do ABC, lá da região de Mauá, e a Avenida do Estado, que é a avenida que eu sempre peguei para ir para minha terra natal, onde eu nasci, Santo André, é uma das coisas mais terríveis da história da humanidade em termos não só estéticos, mas de encaixotar o rio todo. E aí você anda por ali, você fica triste, você quer se jogar no rio e morrer junto com aquilo, um rio que morreu. Então, é isso, né? Você vive em São Paulo e você passa pela Marginal e você naturaliza, igual você disse, Mariana, aquele troço horroroso, né? O rio que a cidade perdeu, nosso urbanismo bandeirante fica de costas para o rio. E os europeus são muito danadinhos, né? Com as suas epistemologias eurocentradas, porque eles passaram por isso. Mas no século XX eles resolveram evidentemente explorando o tal do antigo terceiro mundo, obviamente, né? Colonialistas que sempre foram, mas resolveram o problema da sua cidade. Você anda pelo Rio Spree em Berlim, ou pelo Sena, ou mesmo pelo Tamisa, que já foi muito poluído, e você tem uma sensação agradabilíssima de contato, de recontato com a natureza. Quer dizer, só que eles fizeram isso às custas de, evidentemente, continuar explorando o resto do mundo, né? Eu fico imaginando também, Mariana, que dentro dessa epistemologia ocidental, até o Safati estava falando um pouco disso esses dias, numa entrevista que a gente fez, que há experiências no Ocidente que se contrapuseram a essa lógica que prevaleceu da loucura da razão econômica do capital. Por exemplo, os românticos do século XIX, não da escola literária necessariamente, mas os rebeldes do século XIX, que tem uma pegada já socialista, digamos assim, eles se contrapunham à sociedade moderna, industrial, urbana, de maneira que desenraiza as pessoas, né? Então, enfim, mas também acho, eu falei ontem para o Zé, o futuro disso está na ancestralidade indígena, que tá, né, vai ter que reensinar o mundo como viver bem com a natureza. Krenak falando lá no documentário, lembra? Que você está olhando com essa cara de simpático? Nossos mundos estão em guerra, está tudo em guerra, né? Enfim. Sim. Não, Pareto, tu me faz lembrar de uma questão também que eu acho que é bem importante também a gente entender, né? Que a gente está falando também de economias mundos distintas. A gente está falando que existe uma cadeia global econômica e que acontece aqui é o esgoto do mundo. Né? A gente está falando, não é uma questão somente que o Rio Grande do Sul está passando dentro do Brasil. A gente tem vários casos, né, de vários lugares aqui no nosso país, Brumadinho, Maria, enfim, né, vários lugares. Mas a gente também tendo uma perspectiva global, um entendimento global, a gente entende que aqui é o esgoto, né? Tudo que acontecerá de perverso em termos climático, né? Nós aqui da periferia do mundo, da periferia global, que vamos ser mais afetados por isso, né? Então, assim, é uma cadeia global de desigualdade, né, onde a gente tem um Ocidente que até hoje nem consegue ter um discurso de assumir o seu papel colonial, né, em África, na América Latina. Então, assim, imagina, né, entender que esse momento tem um compromisso muito maior na preservação do mundo. Né? Porque eles exploraram o mundo, o capitalismo explorou o mundo dos capitalistas, a culpa é dos capitalistas, né? Não é das pessoas. Inclusive, eu vejo muito o discurso da classe média aqui em Porto Alegre, culpando as pessoas pobres pelo lixo nas ruas, pela poluição, né? Como se a culpa da poluição fosse das pessoas pobres, e não como se elas fossem vítimas das desigualdades, né, e de todo esse problema climático que a gente enfrenta. Então, acho que é preciso entender com muita tranquilidade, né, que a culpa do que a gente vivencia é dos capitalistas, né, das grandes empresas, é do lucro, né, é da mercadoria, que o tempo todo sabia o tempo todo sabe o que lucrar significa, né, na vida das pessoas, mas mesmo assim prefere o dinheiro. E aí a Conceição Evaristo, ela é ótima, né, quando ela diz que
as pessoas preferem destruir o mundo do que acabar com o capitalismo, e é exatamente isso que a gente assiste. Adriana. Fica até difícil falar, né, depois dessa discussão toda, né, Adriana, mas... só te interrompendo, eu fiquei lembrando do Abu aqui, esses dias o pessoal foi ver o programa que eu faço, que é o Provocação Histórica, e aí agora tá toda quarta-feira depois do rolê ICL, aí o pessoal começou a ver que tem ali uma referência do Abu Janra, lógico que tem. Aí eu lembro do Abu dizendo assim, Adriana, pô, você devia falar isso, Mariana, essa potência da Mariana, você devia falar isso na ONU, né? E é claro que ela faz isso tudo, mas ele falava isso, né? Porque a audiência era mais baixa lá no programa dele. Vocês duas tinham que falar essas coisas na ONU, falar a cara do Macron, que paga agora de perfumadinho, mas na verdade também é um neoliberal, né? Perdão, Adriana. Não, tranquilo. Não, eu queria dizer também, assim, algumas coisas que eu trabalhei numa pesquisa, né, sobre cidades criativas, cidades musicais, durante 4 anos em Porto Alegre, né, que a gente mapeou as questões do 4º distrito, que ficou aí também inundado, e isso que a Mariana falou, queria retomar a questão de que as pessoas não são ouvidas. Então, a gente já tinha dados sobre várias coisas que não são ouvidos, né, que tanto a prefeitura quanto os governos do estado, os últimos aí anos, não escutaram tudo que tinha para falar. Por exemplo, as próprias pessoas ali, eu me lembro que a gente entrevistou o pessoal, por exemplo, da Vila Flores e de todos aqueles arredores, ninguém foi escutado sobre o que aquelas populações queriam, né, toda essa questão da gentrificação, que é global, né, mas também afeta cada cidade de forma diferente. Então, acho que esse é um ponto, assim, de por que as pessoas não são escutadas. É óbvio, né? A resposta é essa, porque o dinheiro acaba falando mais alto, né? Então, Porto Alegre foi entregue, né, por essas questões das grandes construtoras, que estão interligadas com a mídia, muitos deles são donos, então é todo um circuito, né? Esse conceito de ecossistema, ele é muito maior que só essas questões biológicas, ele engloba tudo isso. Então, eu acho que esse pensamento complexo, até, né, que alguns autores vão falar, e que tem muito a ver com essa questão da epistemologia afro, da epistemologia indígena, eu acho que ele é central para a gente ter uma retomada disso. A própria questão, né, na verdade, eu vejo a catástrofe climática, especificamente aí no Rio Grande do Sul, né, que era onde eu vivi por muitos anos, né, nos meus últimos 13 anos morei aí de novo, como já meio que um laboratório perverso de outras coisas que já vinham acontecendo no Estado há um bom tempo, né? O desmonte da educação superior, né? Eu queria retratar isso porque, assim, a gente teve universidades, inclusive a Unicinos, onde eu trabalhava, que fechou 13 programas de pós-graduação de excelência, tá? Inclusive de Então, história. assim... Inclusive de história, eu tenho colegas da história que tem uma revista ótima, enfim, e tem pesquisas sobre questão indígena e questão da presença negra no Rio Grande do Sul. O meu pós-graduação, que era da comunicação, que também tinha pesquisas muito críticas. Então, assim, esse conhecimento vai sendo perdido do Estado, né? Então, eu acho que, assim, tudo faz parte, e a gente sabe muito bem o que aconteceu ali, né? Que foi uma questão financeira, né, em detrimento à educação. Então, todas essas atitudes que foram sendo tomadas estão agora, claro, num nível que a gente acabou visualizando dessa forma horrível, enfim, de tudo que aconteceu, mas para mim eu vejo, assim, todo o desmonte do Estado em várias áreas, né, que a gente sempre foi referência, Rio Grande do Sul foi referência em educação, foi referência em várias coisas, né, em ecologia, inclusive, Porto Alegre já foi a cidade mais verde do país, tudo isso que foi sendo desmontado por essa flexibilização, né, da legislação, né, a própria questão, eu tenho um irmão que se aposentou pelo TRF-4, que era um tribunal mais progressista e foi gradualmente também sendo tomado, né,
haja vista, né, tudo que aconteceu aí nos últimos anos. Então, acho que todo esse processo ele está todo interligado, né? E aí eu me preocupo muito, assim, por exemplo, né, o fechamento desses pós-graduação, né? O programa de história tem a biblioteca, por exemplo, da Unicinos tem todo o material lá das missões, enfim, tudo isso está muito interligado, né? Eu vejo dessa forma, assim, a educação, a cultura, o meio ambiente, a questão das pessoas, a questão animal, enfim, tudo está interligado, é a questão da cidade, e não se pensou sobre isso. E Porto Alegre, como a Mariana bem colocou, sempre foi uma cidade fluvial, sempre foi uma cidade que o rio esteve presente, rio, lago, enfim, né? Essa terminologia foi mudando até por questões econômicas e políticas, mas e não se usou a potência disso. Nunca se usou. E quando se tenta usar assim, é prédio para construir shopping, para construir, não se pensou em outras alternativas e que várias pessoas já vinham pensando sobre isso, mas esses governos especificamente não ouviram essas pessoas. Então, acho que esse é um dos pontos principais, assim, de como a gente vai ser escutado a partir de agora. Não resta dúvidas, minha cara. Queria agradecer muito vocês duas. A gente vai ter aqui uma outra gravação no estúdio agora também, mas de coração, muitíssimo obrigado. Um alento ouvir vocês e aprender com vocês duas. Muito obrigado mesmo, de coração. Vou pedir para o Henrique só colocar aqui a nossa sequência de debates. Amanhã a gente tem a Márcia Tiburi e a Cacica Querechu. Amanhã a gente volta para o horário das 12h30 e na sexta-feira encerramos em grande estilo com a grande cientista política Aires, mulher fronteiriça, como ela diz, e o Jurandir, encerrando essa sequência de debates fundamentais. Quero agradecer a vocês duas, ao nosso grande público. Despeçam-se e um beijo no coração de vocês. Adriana, despeça-se, depois a Mariana. Por favor. Tá bom, gente, obrigada, queria mandar muita força aí para quem está aí na linha de frente, né, no Rio Grande do Sul, o pessoal do voluntariado, eu tenho vários amigos, né, que acabaram se envolvendo muito, gente que já estava envolvida com os próprios movimentos sociais, e força para todo o povo e para essa reconstrução que é tão necessária, né, e não gostaria que a gente tivesse passado por isso, né? Como a Mariana falou, não tem lado bom disso, né? Mas acredito que a gente possa ver agora por essa perspectiva e tentar aqui minimizar vários desses danos e tentar reconstruir mesmo. Muito obrigado, Adriana. Então, queria também te agradecer, Pareto, primeiramente pelo convite, a todo o ICL aí, por fazer debates tão qualificados e tão importantes hoje em dia. Esse canal aqui é reconhecido, né, como algo fundamental hoje da comunicação do nosso país, assim. Então, queria agradecer muito o convite, também dizer aí para o grande público que nos assiste, né, o quanto que nós precisamos nos fortalecer, sobretudo. As feministas negras já disseram que o autocuidado é importante, né, em qualquer situação. Então, nós precisamos estar primeiramente fortes para conseguir aí ajudar outras pessoas e também para conseguir aí lutar por políticas públicas efetivas para reconstruir o nosso Estado. Agora a gente garantiu aí um conjunto de políticas do governo federal, então as pessoas já estão recebendo, né, os seus 5.000, enfim, podendo aí de alguma forma recuperar todos os danos perdidos de uma vida toda, né? Então as pessoas perderam de um dia para o outro tudo que conquistaram a vida toda, né? Essa é a situação. Mas o que a gente vive hoje é que a luta, por exemplo, por moradia digna vai ser também o centro, né? Mas luta por moradia digna, não qualquer moradia, assim, porque as pessoas receberam também 5.000, não sabem se vão ajeitar a janela que quebrou com a chuva e com as inundações, que a gente inundou, e depois teve mais uma chuva que ainda, né, veio de novo para trazer enchentes. Então, assim, não sabem se vão trabalhar nas questões estruturais da casa, se vão comprar os móveis, né? Essa é a situação que a gente vive. Então, a gente também aí vai precisar ajudar a gestionar essas políticas públicas, porque, infelizmente, a prefeitura está extremamente atrasada. Esses dias também vi que nem tinha... As pessoas mandavam mensagem, como assim? Dá que meu CPF não está cadastrado. Isso porque o Melo demorou para mandar os dados das pessoas para o governo federal para receber o Pix, né? Que era uma questão urgente, porque a gente está falando que as pessoas estão precisando para coisas básicas, para comida, para gás, para, enfim, né, para o seu sustento diário. Então, essa é a realidade que a gente vive, mas primeiro nos fortalecer para conseguir fazer a boa luta lá fora e conseguir seguir fortalecidos em qualquer lugar, seja na universidade, né, seja nos movimentos sociais, seja nos meios de comunicação,
mas sempre firmes aí para mudar para fazer um outro mundo que é possível e que a gente já está construindo diariamente, né, em nossas vidas. Obrigada. Obrigadíssimo. O mundo afro e indígena já provou que é possível, né, nas terras baixas da América do Sul, na savana africana. Muito obrigado. Um beijo no coração de vocês. Boa sorte, boa luta. E gente, até amanhã. Até mais. Tchau.